Algodão brasileiro vai se beneficiar com a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China? Confira os pontos positivos e negativos. Lício Pena traz os detalhes pra gente. Acompanhe o Paracatu Rural pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal, marque o sininho, convide os amigos para acompanhar também o nosso conteúdo. Se você puder, contribua com o nosso trabalho, clicando no coraçãozinho, no Valeu. Mercado Agrícola. As negociações de algodão em pluma no spot brasileiro foram limitadas ao longo de fevereiro pela queda de braço acirrada entre os agentes. Segundo pesquisadores do CEPEA, a dificuldade em aprovar os lotes disponibilizados fez com que alguns players muitas vezes evitassem até mesmo discutir os valores. Isso levou os vendedores a darem maior atenção ao mercado externo. Lotes não aceitos por indústrias domésticas foram redirecionados às exportações. Produtores também estiveram focados nas atividades de campo e no cumprimento dos contratos a termo, prevalecendo a posição firme especialmente para lotes com qualidade superior. A primeira semana desse mês de março de 2025 ficou marcada por um novo capítulo da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Do lado americano, Donald Trump subiu novamente as taxas em cima dos produtos chineses, que responderam da mesma forma. O Brasil será beneficiado nesse conflito? Lício Pena, diretor executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, a AMIPA, traz os pontos positivos e negativos desse cenário para os cotonicultores brasileiros. Olá, aqui quem fala é Lício Pena, executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, a AMIPA. Vamos falar sobre os destaques da semana de 3 a 7 de março do mundo do algodão. São informações geradas pelo Serviço de Inteligência de Mercado da Abrapa e informações no âmbito do ProAlminas, Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão. A semana foi marcada por nova escalada na guerra comercial entre China e Estados Unidos. Os impactos das retaliações comerciais entre ambos os países afetam o comércio mundial. Este é o destaque da semana. Algodão Bolsa de Nova York, o contrato julho 25 fechou na quinta, dia 6 de março, cotado a 66,33 centos de dólar por libra-peso, uma queda de 2%. O contrato de dezembro 25 fechou em 68,09 centos de dólar por libra-peso, uma queda de 0,8%. O basis médio do algodão brasileiro, posto leste da Ásia, subiu para 933 pontos. Isto para um algodão 31,3, padrão 36. Antes de destrincharmos os efeitos dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, que inclusive posso dizer que como efeito imediato foi o principal fator baixista da semana, levando a um desabamento nas cotações para os níveis mais baixos em mais de 4 anos. Mas antes disso, vamos falar agora um pouco sobre algumas notícias importantes para o mercado do algodão. A primeira notícia importante é sobre o clima nos Estados Unidos. Seca severa à extrema continua se expandindo no sul e centro do Texas, afetando o plantio de algodão. No oeste do estado, maior produtor do país, a seca moderada a severa avança. Outro fator, a queda nos preços do algodão e o clima seco bem no meio das decisões de plantio são sinais de que a área plantada nos Estados Unidos tende a ser ainda mais reduzida. Vamos acompanhar. Outro fator que também pode trazer uma alta nas cotações é o atual patamar de preço do algodão, que descontados os custos logísticos, equivale hoje ao preço mínimo do produtor norte-americano. O baixo interesse do produtor americano em vender sua pluma nesses níveis de preços pode ajudar na recuperação das cotações. Agora vamos falar sobre o principal destaque da semana: os impactos da guerra comercial entre Estados Unidos e China sobre o algodão brasileiro. Como é de conhecimento de todos, as tensões aumentaram no mês passado, quando os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 10% sobre produtos chineses, levando a retaliações por parte da China, que também taxou produtos americanos, mas por enquanto ainda sem envolver o agro. Só que o que já estava tenso agora, durante a semana,
os Estados Unidos elevaram as tarifas para 20%. Então, o que já era tenso ficou mais tenso ainda, com essa alta taxação tarifária imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos chineses. Então, a China contra-atacou com a taxação de 15% de produtos como frango, trigo, milho e algodão. E também taxou em 10% a soja, a carne suína e a carne bovina americana. As medidas chinesas pressionaram as cotações de algodão na Bolsa de Nova York e imprimiram um certo pânico no mercado, que registrou o segundo maior volume de futuros da história. A queda não atingiu o limite de baixa no dia e as perdas foram parcialmente recuperadas nos 2 pregões seguintes. Então, quais seriam os pontos positivos dessa guerra comercial? Quais seriam os pontos positivos para o algodão brasileiro? De imediato, o primeiro ponto positivo é a melhoria do basis na Ásia. Eu vou explicar rapidamente para o nosso ouvinte o que é esse tal de basis. Basis é o prêmio de venda no exterior, um valor somado acima da cotação da bolsa. Uma explicação simplista sobre o basis é que o preço do produto é calculado subtraindo o valor do algodão no mercado físico em determinada praça no Brasil pelo preço do mesmo produto no mercado futuro, lá na Bolsa de Nova York, considerando ainda a disparidade de preço devido à diferença geográfica da origem do produto. Portanto, aumentando o basis do algodão brasileiro posto na Ásia, aumenta-se o preço da pluma brasileira no mercado internacional. Esse seria o primeiro efeito direto devido a essa guerra comercial. Outro impacto no algodão brasileiro seria a maior competitividade no principal mercado importador global, a China. A China vai dar preferência para o algodão brasileiro em detrimento à pluma americana. Mas também temos pontos negativos para o algodão brasileiro. O primeiro é a queda nas cotações da Bolsa de Nova York. Na primeira fase da guerra comercial, o aumento no basis não compensou a queda na bolsa, levando a um preço final menor ao produtor. Outro efeito é a maior concorrência em outros mercados do algodão do Brasil, pois a pluma americana vai migrar da China para outros países parceiros comerciais do Brasil, como Vietnã, Coreia do Sul, Indonésia, Turquia, Bangladesh, Paquistão, entre outros. Uma questão que difere do momento do primeiro mandato do Trump para este segundo mandato é a atual situação da China. Hoje a China ainda busca retomar seu crescimento econômico de outrora. E para piorar, a China está com uma super safra interna, reduzindo seu apetite por algodão estrangeiro. Durante o primeiro mandato de Trump, o Brasil aproveitou a guerra comercial e quadruplicou sua presença no mercado chinês. Portanto, fica a pergunta: há espaço ainda para crescimento do algodão brasileiro dentro do mercado chinês, depois de tudo que nós já ocupamos? Essa é uma questão. Um provável risco seria a redução na importação chinesa de algodão. Esse é outro risco. O algodão importado pela China é insumo para exportação de produtos acabados ou semi-acabados. Se a China exportar menos têxteis para os Estados Unidos, reduzirá, obviamente, a importação da pluma. Uma conclusão óbvia, já que os Estados Unidos é um dos principais mercados mundiais consumidores de têxteis acabados chineses. Portanto, chegamos à conclusão que o algodão brasileiro soube aproveitar com sucesso as oportunidades geradas na primeira fase da guerra comercial, isso lá em 2018 a 2020. E, nesta nova escalada do conflito, hoje, também deve colher alguns benefícios imediatos. No entanto, em médio a longo prazo, a instabilidade causada pela disputa comercial entre as duas maiores potências globais gera enormes incertezas no mercado. Essa instabilidade prejudica o comércio e as economias globais e impacta a demanda agregada por algodão, pressionando cotações e comprometendo o crescimento sustentável do setor, tanto no Brasil quanto no mundo. Então só nos resta nos prepararmos para enfrentar os impactos dessa guerra comercial entre esses dois gigantes do comércio mundial. O Brasil está preparado para fornecer algodão. Então vamos aproveitar o efeito dessa guerra, o efeito imediato pelo menos, para colocar mais algodão no mercado chinês. Bem, falando no Brasil, vamos aí ao plantio da safra 24-25. O plantio foi finalizado nos estados da Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e São Paulo.
e restando apenas 1% de área nos estados de Goiás, Minas Gerais e Piauí. Em Minas Gerais, o clima quente e seco vem causando impactos significativos nas lavouras de algodão. A AMIPA, a Associação Mineira dos Produtores de Algodão, já revisou para baixo os índices de produtividades médias de algumas regiões mineiras. A expectativa é pelo retorno das chuvas, de olho nas previsões meteorológicas, que indicam chuvas, mesmo que poucas, daqui a uns dias. E os preços? Para finalizar, durante a semana ocorreram negócios dos últimos lotes de algodão mineiro da safra 23/24. O algodão foi comercializado na semana na faixa de R$ 148,65 a arroba de pluma, para um algodão tipo 41/4, posto indústria e já incluso o Ágio Pro Minas. Bem, meus amigos e amigas, por hoje é só. Aquele forte abraço de fibra e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Quanto mais pessoas confiarem em você, mais feliz você será. Se as pessoas não confiam em você, você vai viver uma vida bem miserável. Se você quer ser feliz, você tem que se tornar alguém em que as pessoas confiam. Paulo usa Timóteo como exemplo disso. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Filipenses capítulo 2, verso 22. Paulo viu Timóteo em ação, em todos os tipos de circunstâncias, e ele o considerou genuíno, fiel e confiável. A palavra de Deus diz: e vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. As pessoas sabem que tipo de pessoa você realmente é? Você já se provou confiável como Timóteo? Toda vez que você vai ao banco pedir um empréstimo, eles vão fazer uma verificação de crédito. Eles querem saber se você é confiável para receber o empréstimo. Você paga suas contas em dia? Você tem um histórico de manter a sua palavra? Você é confiável em pagar esse dinheiro de volta? Você merece o crédito? O fato é que todos ao seu redor estão verificando a sua vida a cada momento. Eles querem saber se você é o que diz ser. Você é correto? Você está falando a verdade? Você pode ser confiável? Se você quer ser feliz em seus relacionamentos e na vida, você tem que aprender a ser uma pessoa confiável e digna de confiança. Como então desenvolver uma reputação de confiança? Primeiro, viva com integridade. Integridade não significa que você é perfeito, significa que você não esconde nada. Você é o bom exemplo, porque as suas ações estão de acordo com as suas palavras. Provérbios 25, verso 13 diz: o mensageiro confiável é como a neve no verão, reanima o espírito do seu senhor. Seus amigos podem confiar que você é a pessoa que se diz ser. Segundo, mantenha suas promessas. Salmos 15, verso 4 diz: ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Isso significa que você mantém uma promessa, mesmo quando descobre que isso vai custar mais do que você pensava. Aprender a viver com integridade e manter as suas promessas vai mostrar aos outros que você pode ser confiável. E vai, por sua vez, te fazer uma pessoa muito mais feliz. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.